Então, temos como representante de humanas aqui a Amanda, né, Amanda Medina. Ela concluiu o ensino médio técnico em marketing na ETEC Padre Carlos Leôncio da Silva, em Lorena, 2016. Ela atualmente cursa o 8º semestre do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, com bolsa integral ProUni. Iniciou a experiência profissional pelo estágio na área de mercado de capitais e direito empresarial no escritório Pinheiro Guimarães, de 2018 a 2021. Ela atualmente integra o time de gestão patrimonial no escritório Humberto Sanches e Associados, onde ingressou em abril desse ano. Amanda, seja muito bem-vinda ao nosso evento aqui, o Conexão Escola Trampo. E eu queria que você começasse contando pra gente um pouco mais de quem você é e também um pouco da sua história que você teve aí, da sua trajetória, né? Desde a escola até onde você está hoje. Obrigada. E eu lembro que o ensino fundamental para mim foi essencial. Assim, eu fiz escola particular no ensino fundamental, mas não era as melhores da cidade. E bom que ela era perto da minha casa. E meus pais eles fizeram um esforço muito grande na época para poder me ajudar a estudar na escola fundamental, numa escola particular. E o ensino médio foi essencial para mim também como desenvolvimento de tudo. Eu sempre gostei muito de estudar, então na época eu era mais nerd, assim. Mas quando eu entrei no cursinho, eu olho para trás, cada prova que eu estudei, cada questão que eu fiz, cada tempo que eu dediquei para a escola, eu vejo que realmente se refletiu muito por o que eu precisava. Porque eu tinha em mente que eu precisava entrar na faculdade, né, porque eu queria sair de casa. Meus pais não tinham uma condição financeira muito boa. E, enfim, eu queria muito sair de casa, eu precisava ir para outra cidade, eu queria crescer, e a única possibilidade que eu tinha, o único meio de melhorar a minha vida seria por meio da universidade, meio que não tinha outra possibilidade. As provas são extremamente difíceis, eu acho que as questões, inclusive, são muito desproporcionais para o ensino que a gente tem na escola pública. Então, quando eu peguei a primeira prova da FUVEST para fazer, eu fiquei desnorteada. Eu só chorava depois do simulado. Meu Deus, como que eu vou conseguir passar na prova logo depois do ensino médio, que era uma meta muito grande que eu tinha. Assim, e o meu terceiro ano, que foi em 2016, foi o mais difícil para mim, sem dúvidas, até hoje. Eu estudava de manhã, à tarde, fazia o técnico também, saía ia em casa, tomava banho, comia alguma coisa, seguia direto para o cursinho. No cursinho, eu ficava na baia individual estudando das 4 da tarde até as 7, quando começava a aula, e a aula ia das 7 até 10h30 da noite. E isso era todos os dias. Mas meus pais também não tinham dinheiro para pagar o cursinho, então eu comecei o MacVest, que é a iniciativa dos alunos da USP para o cursinho popular, mas logo no começo do ano eu consegui uma bolsa para estudar no ângulo também. Então, eu tinha uma bolsa de 100% e pagava só pelo material. E aí eu lembro que eu estudei muito, muito mesmo, assim. Eu já gostava de estudar antes, mas foi no cursinho que eu realmente aprendi a estudar de fato. Só que acabou que eu não passei. E era um vestibular muito específico. E aí, assim, meu mundo... Nossa, era o único objetivo, o maior objetivo que eu tinha na época. Que no dia da prova eu tive tanta ansiedade que eu vomitei antes da prova, enfim, tive crise de choro. Eu tinha estudado muito, mas acabou que o meu emocional me atrapalhou também por conta disso. E aí eu tinha prestado o Enem e consegui aplicar pela bolsa do ProUni na Unisal. E eu consegui uma bolsa de 100% no curso de Direito na Unisal, que era próximo da minha casa, na mesma cidade. E não era a universidade que eu queria, mas era um curso muito bom também. Então eu ingressei, só que eu não desisti de tentar a GV ainda. E eu vi que tinha uma iniciativa parecida com o cursinho popular do MacVest, só que voltado para a FGV. E era só aos sábados, então eu fiz essa prova também para o cursinho da FGV, consegui entrar, eles pagavam almoço, pagavam transporte do metrô, tinha material, então tinha tudo incluso, eu precisava ir estudar. Então, mesmo quando eu estava no meu primeiro ano da faculdade, eu estava fazendo cursinho também. E aí foi uma nova jornada, parecia que não acabava nunca, assim. Então, eu estava no primeiro ano da faculdade, ficava de segunda a sexta, trabalhei como auxiliar de escritório nessa época, em uma empresa pequena, e aos sábados eu acordava às 5h30 da manhã, não, 4h30, 5h30 eu pegava o ônibus para São Paulo e chegava umas 11 horas mais ou menos em Lorena. Então isso foi por um ano e acabou que eu não passei novamente. Passei na primeira fase, mas não passei para a segunda. E aí eu fiquei,
desisto, vou continuar onde eu tô mesmo, tô gostando muito daqui, é o curso que eu quero, tenho bolsa, vou continuar. Mas eu conheci uma professora nesse cursinho que trabalhava num escritório muito grande, muito reconhecido em direito, e ela acabou gostando muito de mim, a gente conversou bastante, ela dava aulas de inglês nessa época. Ela me achou muito dedicada, muito esforçada. Eu era a única aluna que não era de São Paulo no cursinho, então era a única que saía fazer uma viagem para lá. E era aquela questão, era um sonho muito. Todos os dias eu acordava pensando na FGV, todos os dias eu acordava pensando no quanto eu queria ingressar em algum curso em São Paulo para poder trabalhar lá. Eu não sabia nem porquê, eu não sabia como que eu ia trabalhar, mas eu tinha esse desejo, esse sonho muito grande que eu queria ir para São Paulo. Então ela falou que eu poderia fazer como eu já estava na universidade, que eu poderia fazer um estágio de férias no escritório que ela trabalhava. E assim, foi surreal para mim. Eu fiquei, meu Deus, meu sonho se realizando. Assim. E aí o estágio era na Faria Lima, na área de mercado de capitais em direito empresarial. E eu acabei entrando e já com a ideia de tentar me efetivar lá e fazer uma transferência da universidade, porque tem a Unisal em São Paulo também. E eu acabei conseguindo ser efetivado, o pessoal do escritório gostou de mim, eu fui na cara de pau mesmo. A minha entrada no mercado de trabalho, que é uma advocacia mais sofisticada, que era o meu sonho desde sempre, mas eu não, achei que não tinha possibilidade, só foi possível por conta de um desejo que eu tive no ensino médio e que eu só consegui uma porta de entrada por conta de uma professora num cursinho, de quando eu já estava na universidade, inclusive. Então, tá absolutamente intrínseco, assim, toda a relação da escola com a minha vida profissional e o início dela. Poder entrar num escritório que tenha um nome tão grande, assim, um nome forte, que vai poder abrir portas para você, é o start inicial que você precisa para dar continuidade ali. Uma vez que o difícil é entrar, uma vez que você entrou, você consegue circular ali no meio. Enquanto eu estava nesse escritório, eu transferi a universidade para a Unisal de São Paulo, mas tem uma questão também muito grande, que é não basta fazer faculdade, você precisa fazer uma faculdade muito renomada nesse meio específico. Então, nesse meio de direito de São Paulo, eles prezam muito pela FGV, USP, Mackenzie e PUC. Então, é um clubinho ali, que é extremamente questionável, mas é como funcionam as coisas. E eu tentei transferir para o Mackenzie, tinha uma prova de transferência, e eu vi que era a única universidade dessas maiores que aceitavam transferência de bolsa pelo ProUni. Então, eu acabei fazendo uma prova, que era uma redação. Inclusive, a redação, eu usei o conhecimento que eu aprendi lá no cursinho do terceiro ano. Foi exatamente aquilo, eu não estudei para a prova, todo o conhecimento que eu tive para fazer essa transferência, que ia ser essencial para a continuidade no meu estágio, foi com o que eu aprendi na redação, o que eu aprendi no terceiro ano, o que eu aprendi no cursinho. Eu lembro até hoje das aulas do meu professor, eu lembro das técnicas que ele ensinou, de coesão, coerência. Então, escrever para mim foi absolutamente importante para entrar no estágio, para conseguir fazer a transferência de prova. A redação, para mim, foi uma das coisas que mais me capacitou para alcançar as coisas que eu queria. Então, depois de conseguir fazer essa transferência, consegui a bolsa, então já estava na universidade, e assim, realmente a estrutura é muito diferente, são oportunidades de intercâmbio, são contatos com um dos maiores escritórios, então, a estrutura que a universidade pode oferecer para o aluno, ela também faz muita diferença, esse suporte, os professores que a gente tem contato, isso fez muita diferença e agregou muito para mim. E aí, nesse meio tempo, eu acabei optando por mudar de área, e eu entrei exatamente no escritório que eu queria também, por já ter essa experiência, por eu já ter esse nome da universidade no currículo, eu consegui escolher o escritório que eu queria e ingressar nele assim que abriu vaga. Eu nunca pensei em abandonar a escola porque eu via como a única alternativa para conseguir o que eu queria. Então, eu olhava para a minha realidade, via que eu não queria continuar ali e pensava, bom, preciso estudar e pronto. E como diz minha mãe, a gente não faz só o que gosta. Então, eu gostando ou não de estudar as matérias que eu tinha mais dificuldade, e como eu acabei decidindo que eu ia ter necessariamente que fazer uma faculdade, o que não é verdade para outras áreas,
eu via o ensino médio como o mínimo que eu precisava fazer. Então, era o mínimo que eu precisava fazer ele ser feito para quem quer seguir esse caminho. Então, não era algo que eu cogitava, mas que era cansativo, era. Principalmente com o ensino técnico e principalmente porque muitas vezes eu não via sentido naquilo que eu estava estudando. Então, não via aplicação para mim naquilo, mas era isso. Tipo, eu preciso aprender isso para poder passar no vestibular e alcançar o que eu quero, então eu vou fazer. Precisava ser mais prático e racional. E se eu tivesse abandonado, muito provavelmente eu não conseguiria desenvolver hoje um trabalho mais intelectual. Então, a probabilidade seria que eu estaria trabalhando em alguma loja, alguma parte com comunicação, com falas, com as pessoas, mas eu não ia me sentir realizada profissionalmente, muito provavelmente. Acho que ia limitar muito minhas possibilidades, não só profissionais, mas como pessoa também, porque o estudo, ninguém tira seu estudo. Ele te dá uma liberdade, inclusive crítica, de você questionar aquilo que você está vendo, você começa, até como você pensa na política, na economia, como a sociedade funciona. As pessoas que têm estudo, que têm cultura, capital intelectual, são as que acabam fazendo as decisões. E eu percebi isso desde muito cedo, assim. Então, eu pensava no retorno financeiro também, obviamente, mas além do retorno financeiro, eu pensava será que eu quero estar sempre no grupo de pessoas que é lideradas e que tem as decisões tomadas por elas, ou eu quero fazer parte das pessoas que tomam decisões também? Então, isso foi fundamental para mim, para desenvolver o raciocínio crítico, para desenvolver o senso de questionamento, e o estudo é fundamental para isso. Acho que é o único caminho. Realmente precisa plantar agora para colher no futuro, é isso. Se a gente não plantar nada agora, a gente não vai colher nada no futuro, e não tem jeito. Ou você faz, ou se você não fizer, nada vai acontecer na sua vida, nada vai mudar, você não vai conhecer cidades novas, você não vai melhorar sua condição financeira, enfim. São questões que não tem muito para onde fugir. O meu caminho, a minha trajetória foi, eu encontrei no ensino formal, mas não necessariamente isso é uma regra. O ensino médio, eu acho que é super importante todo mundo terminar mesmo como básico, mas se o seu caminho for para a área de tecnologia, se o seu caminho for para a área de empreendedorismo, se você consegue identificar uma necessidade das pessoas e oferecer um produto ou um serviço para isso, espetacular. Eu acho que você precisa realmente seguir aquilo que for o seu perfil, enfim, o seu desejo. E isso não necessariamente é seguido pela universidade. E eu tenho uma falácia também que todo esforço gera um resultado, isso é mentira. Você precisa ter um esforço direcionado. Você pode ficar um ano cavando um buraco no chão. Você teve um esforço muito grande, mas isso não tem valor agregado, isso não vai te trazer um resultado. Então, isso tem que ser ponderado, porque às vezes você faz, sei lá, uma faculdade de direito numa universidade que talvez não seja tão renomada, ou você não se dedica tanto porque você quer outra coisa, e aí no fim você acaba perdendo 5 anos da sua vida, tempo e dinheiro, e depois do curso você não segue na área. Então, é muito relevante eu já definir o caminho que vocês querem e direcionar o tempo, o esforço, o estudo, o dinheiro de vocês para isso, porque estudo é tudo. Estudo é com comunicação, é lidar com as pessoas, é tecnologia, é sustentabilidade, é internet. A gente tem um crescimento do mercado de internet hoje que está absurdo. Então, não é só o ensino formal que é um caminho, ele é um deles. Eu gosto muito, mas não é o único. Então, acho que a mensagem final é plantar agora para colher depois, gente. É esse o pensamento que a gente tem que ter sempre.